Durante muito tempo, a cultura popular tem passado a ideia que as pessoas bem-sucedidas por si só têm uma boa aparência. Até aqui nada de mal, mas a verdade é que viver de aparências causa muitos problemas e sofrimento a quem vive numa estranha teia de falsidades. Muitos não sabem o que é ser verdadeiramente realizado, não buscam para si a melhor forma de serem pessoas felizes e completas. Por isso buscam no viver de aparências uma proteção ou imunidade aos olhares alheios. Fingindo serem íntegros, passando a imagem para os outros que as suas vidas são o que apelidamos o mar de rosas, milhares de pessoas vivem presas à falsidade das suas vidas. Por isso é comum dizer-se que existem pessoas que passam parte das suas vidas escondendo-se de si e dos outros, tentando mostrar uma imagem que não lhes pertence, à espera simplesmente de um elogio por algo que não são. Essa é a vida de muitos, uma vida falsa, uma vida de aparência. A vida que muitos que nos assistem agora estão vivendo é assim. Aparentam sorrir ou até sorriem no seu trabalho, diante dos familiares, mas em casa é uma Maria Madalena a chorar. Em casa alaga o quarto, os seus lençóis, a sua fronha é testemunha da sua tristeza, da sua amargura, da sua agonia. Muitos são aqueles que até na rua, como se costuma dizer para inglês ver, caminham com o seu cônjuge de mãos dadas. Mas em casa, essas mãos servem para agredir, para empurrar, para bufetear, para desprezar, para rejeitar. Muitos são aqueles que aparentam ser fortes, decididos diante dos outros, vai dar tudo certo, mas em casa são pessoas pessimistas, são pessoas negativas, cheias de dúvida, que têm pensado em largar a própria família e fugir, desaparecer, porque não aguentam mais o estilo de vida que têm vivido, que têm levado. Isso vai acabar, isso pode acabar. Eu digo vai acabar, porque eu tenho a certeza que o Senhor, a senhora, você jovem que nos assiste, não vai continuar pensando da mesma forma, falando da mesma forma, agindo da mesma forma após assistir o programa de hoje. Porque nós vamos demonstrar pessoas que, como você, viviam de aparência, hoje desfrutam de vida, de qualidade de vida, e aquilo que demonstram é aquilo que vivem. Vamos começar por conhecer a Janice, uma jovem que outrora era muito complexada, hoje é estável e realizada. Eu era uma jovem complexada, tinha muitos problemas familiares em casa, havia muitas discussões, principalmente entre mim e o meu irmão, nós não nos dávamos bem. Eu sentia-me renegada pela família, por ser a mais nova da casa, muitas vezes eu sentia-me à parte. Achava que os meus familiares não gostavam de mim. Apenas com 12 anos eu já pensava sair de casa porque achava-me inferiorizada pelos meus familiares. Na escola, apesar de ser boa aluna até, mas eu era muito complexada, porque até na escola quando chegava eu dava-me bem com toda a gente, até tinha amigos, era feliz, eu ria-me, mas lá no fundo eu não era feliz. Nada me preenchia, nada mesmo. E foi aí que eu cheguei assim ao meu fundo de poço, quando eu pensei que eu estava sozinha, que eu não via perspectivas de vida, apesar de ser muito nova, eu não tinha uma avaliação do que seria a minha vida. Tudo mudou quando eu recebi um convite pelos meus pais para ir até ao centro de ajuda. E a partir daí só foram coisas positivas acontecendo. Eu fiz a minha parte, eu vi ali uma oportunidade de eu mudar a minha vida, porque eu vi também outras pessoas, outros jovens como eu, sendo respondidos, tendo uma vida diferente, sendo felizes, então eu vi que eu podia mudar também. Eu agarrei aquela oportunidade com todas as minhas forças e comecei a fazer as correntes lá no centro de ajuda, comecei a investir e também fui participar no grupo jovens,
chamaram-me, convidaram-me para participar do grupo jovem e foi aí que eu me comecei a libertar, a receber palavras de orientação, de força, e eu fui superando todos os meus complexos que eu tinha por dentro, aquela vontade de morrer, a inferioridade que eu sentia para com outros jovens, e tudo acabou. Toda a tristeza, toda a carga negativa que eu tinha dentro de mim desapareceu simplesmente. Eu sou uma jovem completamente diferente, mesmo feliz. Nós somos muito unidos como nunca fomos antes. Eu me dou bem com os meus pais, com os meus irmãos, e hoje eu posso dizer que o Centro de Ajuda mudou a minha vida. Convido então a todos a participarem nas reuniões do Centro de Ajuda, porque é uma oportunidade e eu agarrei essa oportunidade e hoje eu tenho uma vida realizada. Então, com certeza, essas pessoas que estão aí vão poder também mudar a sua vida através do Centro de Ajuda. Muitos se identificam com o passado da Janice. Muitos agora se identificaram com aquilo que ela carregava, com aquilo que ela sofria, com o estilo de vida que ela levava, uma vida de aparência. Já muito nova, já tinha problemas dentro de casa, já queria sair de casa, já queria descontroladamente tomar decisões erradas. Como muitos hoje estão arrependidos das decisões que tomaram, porque foram decisões tomadas com a cabeça quente, foram decisões tomadas com o seu sistema nervoso alterado, completamente descontrolado, e hoje levam as mãos à cabeça chorando, não sei se arrependidos ou cheios de remorso, pela decisão ou pelas decisões tomadas. Hoje a Janice é uma mulher completamente diferente. É uma jovem senhora completamente estável, equilibrada. Hoje sabe como decidir e tomar decisões que vão trazer consequências positivas para a sua vida. E você que agora nos acompanha e diz: Felipe, eu estou nesta situação. Eu me encontro descontrolada, não sei o que fazer, eu preciso de ajuda. Eu tenho pensado na morte, eu tenho pensado no suicídio, eu tenho pensado, como disseste, em deixar tudo desaparecer. O que me segura são os meus filhos. O que me segura é o meu marido, que não merece essa reação. É a minha esposa, que tanto tem lutado por mim, e ela não merece que eu desapareça assim. É isso que me segura, porque o resto de nada funciona. Onde eu coloco as mãos dá errado, meu trabalho não cresce, não desenvolve, os meus estudos parados estão. A minha vida é uma completa desgraça. O que eu faço? Você pode usar agora mesmo, no bom sentido da palavra, você pode utilizar, você pode ligar a linha Amigo 24 horas. Você deve desabafar, você deve pedir ajuda, você deve conversar com pessoas que hoje são pessoas equilibradas, estáveis, convictas, seguras, confiantes em Deus e confiantes em si próprias também. O 21836-8008 é a nossa linha Amigo 24 horas que você pode ligar agora e receber essa orientação. E falando da linha Amigo 24 horas, nós vamos para o Cenáculo de Gaia, onde a Natália já tem nomes de pessoas que têm pedido ajuda através da central de atendimento Amigo 24 horas. Olá, Natália. Olá, muito bom dia. Exatamente, eu me encontro aqui no Cenáculo de Gaia e eu quero convidar você para contactar a nossa linha Amigo 24 horas. Você que está passando por um problema e gostava de pedir o nosso auxílio em oração ou até mesmo um conselho, pedir uma orientação, você pode contactar agora mesmo, 836-8008, como já fizeram várias pessoas. A Antônia dos Açores está a passar por grandes dificuldades econômicas, tendo a sua casa penhorada e está desesperada. E quem não ficaria, não é verdade? A Nádia de Mafra trabalha com vendas e não tem atingido os objetivos da empresa. Está com medo de ser demitida e por isso pede a nossa ajuda em oração. E o Manuel de Bragança tem várias dívidas e não sabe o que fazer para resolver a sua situação econômica e por isso pede a nossa ajuda em oração, pois também isso tem lhe causado problemas familiares. E é por isso que nós convidamos para você
você ligar para a nossa linha Amigo 24 Horas. Sempre nós falamos em todos os programas, mas não é para o nosso benefício, e sim para o seu, pois é você que está passando por esse problema, é você que está precisando de ajuda. Então contacte agora mesmo e com certeza você receberá uma orientação e colocando em prática, você receberá aquilo que você tanto precisa. Exatamente, Natália, e muitos só precisam de uma direção. Há pessoas que só pelo facto de falarem, desabafarem, de terem do seu lado, neste caso através da linha Amigo 24 Horas, alguém que as escute, só isso já alivia. Imagina colocando em prática os ensinamentos diários no centro de ajuda. Vai acontecer consigo o que aconteceu com a Janice e outras pessoas que também nós vamos conhecer. Nós vamos para o Cenáculo do Porto, onde o Etevaldo também já está preparado com a sua convidada. Por favor, Etevaldo, você pode falar com a convidada que você tem aí consigo, porque nós vamos conhecer o seu passado de tristeza, de angústia, mas também o seu presente de realização. Muito bom dia a todos, nós estamos aqui em frente ao Cenáculo do Porto e nós estamos com a Sara, ela que vai nos contar aquilo que ela viveu um dia. Uma situação crítica, uma situação caótica, mas eu vou deixar para que ela mesma conte. Sara, como que era a sua vida antes de chegar ao centro de ajuda? Senhor pastor, eu vivia depressiva, via vultos, ouvia vozes, tinha medo do escuro. Eu era infeliz, solitária, negativa, e eu tinha medo de viver. Então você tinha muitas coisas, mas daqui a pouquinho você vai falar detalhadamente aquilo que você viveu, para que esta pessoa que está a nos acompanhar, ela saiba que há um jeito, há uma saída, assim como houve para você, vai haver para ela. Daqui a pouquinho nós voltamos falando mais acerca do caso verídico da Sara. Daqui a pouco então voltamos com o Etevaldo e a Sara e conheceremos o desenlace desse exemplo de superação que é a Sara hoje, um exemplo para todos, inclusive para a sua família. Nós vamos agora conhecer a Ana Dias e o Ari dos Santos. Fui uma jovem que tive que lidar com a separação dos meus pais e isso tudo mexeu comigo. Tinha que faltar às aulas para ir a tribunais, tinha que faltar às aulas para ir a psicólogos e cheguei mesmo a reprovar um ano. Eu cheguei a tornar-me uma pessoa muito revoltada, uma pessoa muito ansiosa, deprimida, vivia muito à base da solidão, não via sentido na vida e eu vivia por viver. Comecei a ter falta de comunicação lá em casa porque a minha mãe teve de abdicar dos sonhos dela e teve que sustentar 2 filhas sozinha. Como eu não tinha essa atenção em casa, eu queria buscar essa atenção lá fora. Comecei a preocupar mais com o meu corpo, comecei a ter complexos e cheguei mesmo a provocar o próprio vómito várias vezes, cheguei a ter quebras de tensão, porque eu queria mesmo eu necessitava de alguém que olhasse por mim. Comecei a ter problemas na vida sentimental, as relações não davam certo, havia muitas discussões, sentia que não tinha também a atenção que eu procurava, não se encontrava nem nos amigos, nem se encontrava nos namorados. Depois, através da minha mãe, eu conheci o Centro de Ajuda. Através das reuniões, eu comecei a sentir uma mudança, porque eu também tinha força de vontade, já não era por rotina, eu ia porque necessitava dessa força. Já não tenho mais pensamentos de suicídio, já não tenho mais complexos, já não provoco mais o vómito, já me aceito mais como sou. A minha relação com a minha mãe passou a ser muito mais estável, sem comparação. Com a minha irmã a mesma coisa, comecei a ser mais atenciosa para elas. Consigo ter um diálogo que eu não tinha com os meus familiares, eu tenho hoje. A minha mãe não aceitava um gesto de carinho, hoje aceita. Comecei a dedicar-me mais na escola, comecei também a dedicar-me mais às escolhas de amizades que eu fazia e hoje sou uma jovem feliz. Sou Ari dos Santos, sou de Almada e antes de conhecer o Centro de Ajuda eu era um jovem nervoso. Mas era nervoso só com as pessoas que conhecia, ou seja, com os meus familiares, inclusive com os meus pais. Para as pessoas que eu conhecia, eu era uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. E isso às vezes fazia-me confusão, porque com as pessoas que eu não conhecia eu conseguia ser calmo, mas com a minha família eu perdia totalmente o controle, ou seja, eu tinha uma dupla personalidade.
O pior momento da minha vida foi quando eu comecei a sentir faltas de ar e a minha mãe levou-me ao médico e foi descoberto que eu tinha sinusite e bronquite. Com isso eu fazia desporto, começava a ter faltas de ar e começava-me a sentir mal. Devido a essa doença, também foi descoberto que eu era alérgico ao cálcio. Ou seja, eu não podia beber leite, não podia comer chocolates, não podia fazer nada disso. Eu tinha por volta de 10, 11 anos e eu sentia-me diferente aos outros, porque qual é a criança que não gosta de chocolates e doces? E eu não podia tomar isso. Então eu sentia-me inferior em relação às outras crianças. E creio que esse foi mesmo o pior momento, porque não podia fazer o que os outros faziam, sentia-me diferente. Depois de entrar no centro de ajuda, fui curado, ou seja, quando eu ia ao médico, eu tinha que fazer várias sessões e o médico dizia que eu tinha que tomar sempre os medicamentos porque é uma doença crónica, ou seja, para o resto da vida. O que é certo é que desde que entrei há 5 anos, nunca mais tive falta de ar, faço desporto, ou seja, era alérgico ao cálcio. Hoje já não sou, posso beber leite, posso comer chocolates, posso comer os doces todos e já não sou nervoso como era. Tanto como eu sou calmo com as outras pessoas, hoje consigo ser com os meus familiares. Ainda estamos a meio da semana e você já se sente cansado e sem forças? No Centro de Ajuda temos a palestra indicada para si. Todas as quartas-feiras cuidamos do seu bem-estar interior, com reuniões ao longo de todo o dia para se adaptar à sua disponibilidade, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Deixe para trás o stress, o desânimo e a falta de motivação. Saiba mais em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218-368-008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. O meu sofrimento começou, eu tinha 12 anos de idade, fui acusada de uma morte, tive um irmão meu que morreu com 4 anos atropelado a vir ter comigo. Fui acusada pelos meus pais, aí começou todo o meu sofrimento. Nessa mesma semana tentei o suicídio 2 vezes debaixo do comboio. E a partir daí tudo foi se agravando porque na minha ideia, como meus pais me batiam todos os dias por causa disso, eu fui-me tornando uma jovem triste, uma jovem sem vontade de viver, com tudo, vontade de destruir tudo na minha frente. Fui crescendo, conheci o meu marido, que hoje é meu marido, e a minha mãe revoltou-se contra mim, onde a minha mãe me queria matar com uma faca, o meu marido tirou-me de casa e a partir daí nós juntamos e depois passado um mês casamos. Fiquei grávida do meu filho, que hoje tem 23 anos. E comecei a sofrer um problema no útero, ganhei 3 condilomas no meu útero. E aí foi a gota d'água, porque eu, além de estar há 7 anos em tratamento, um dia o médico chegou à minha beira e disse que não havia solução. Aí eu pensei em desistir de tudo. Foi quando cheguei à beira do meu marido e disse: olha, fica com o nosso filho que eu vou dar cabo mais uma vez na minha vida. Foi quando ele me disse: não, olha, eu ando a ouvir um programa na rádio, onde dizem que curam lá as pessoas, que transformam a vida das pessoas, a gente podia dar uma solução e vamos ver. Eu disse: para mim tudo bem. E eu lá vim. E aí começou tudo. Nesse tempo que nós estivemos na igreja, passado que nem um mês, começou a Fogueira Santa de Israel. E eu não entendia nada bem daquilo. E então fui ter com o pastor e pedi uma orientação sobre o que era a campanha de Israel. Foi aí que ele falou e eu aí me revoltei, não é? Me revoltei contra a situação que eu estava a passar e tomei uma atitude de fé. E então eu sacrifiquei o meu tudo. Porque eu queria a transformação na minha vida, eu queria a transformação no meu casamento, na minha saúde, na minha vida familiar, não é? Eu queria ter a minha própria casa, eu queria ter tudo. E então eu coloquei ali toda a minha fé, tudo aquilo que eu sentia, todo aquele comodismo, parece que deu assim uma reviravolta 100% e eu injetei ali a minha fé e a minha vida mudou. No mesmo mês que eu fiz a campanha de Israel, abriu-se as portas para eu oferecer-me um terreno para construir a minha moradia familiar que eu tenho hoje. Eu nessa campanha também fui curada, a minha vida espiritual também foi
foi transformada. O tempo foi passando, havia mais campanhas de Israel, porque nestes anos todos há sempre campanhas de Israel. E então eu lutei pelo meu casamento, por tudo aquilo que ia precisando, não é? E Deus tem-me honrado sempre. E ainda não parei por aqui, porque eu quero mais e mais de Deus. Quero que Deus mude, transforme a minha vida, e não só, e dos meus filhos também. A minha vida era uma vida normal, uma vida pacata. Tinha os meus problemas, como todo o casal tem, mas houve uma altura que eu comecei a notar uma diferença no meu filho, um isolamento do meu filho. A autoestima dele estava em baixo, ele não fazia um carinho, ele estava totalmente isolado. Ele já estava a se isolar até dos próprios amigos, ele já nem queria saber dos amigos. O médico receitou medicamentos para o meu filho e um desses medicamentos era o Xanax. Aí então foi no fundo do poço mesmo, porque ele já não acordava, já não ia à escola, porque ele só dormia. O Xanax era como uma droga que ele estava a tomar. Foi então que eu recorri a um bruxo. E então o bruxo disse que tinha sido feito trabalhos para destruir a família. Se eu não fizesse aquilo que ele pedia, uma quantia em dinheiro para levar velas, para levar coco, para levar certas coisas que ele tinha pedido, que ia acabar por haver mortes na família. Entretanto, eu encontrei uma amiga que ela me disse para eu ir à igreja. E então foi quando eu fui. Fui logo no primeiro dia, já senti uma paz. Gostei imenso, passei a ir todos os dias e passei a lutar. O pastor falava e eu obedecia, fazia o voto, fazia as correntes. E aí comecei a ver uma transformação na vida do meu filho. Comecei a ver, já não sentia mais dor de cabeça, já não se isolava tanto. Mais tarde arranjou uma namorada e, quer dizer, eu vi que alguma coisa estava a se passar. Começou a haver uma mudança também no meu caráter. Eu também sentia muito medo. Quando eu dormia com a luz acesa, sentia barulhos à noite, coisas estranhas. Já não dormia com a luz acesa, já senti uma transformação na minha vida. Eu fiz a campanha de Israel por ele e fiz crendo naquilo que o pastor falava. E aí aconteceu. Dores de cabeça começaram a passar, o medo que ele tinha de entrar numa caminhonete, de ir ao centro comercial, começaram a desaparecer. O meu filho está bem. O meu espírito, tenho outro caráter. Antes eu não perdoava, agora eu perdoo. Antes tinha medo, agora não tenho. Agora sou feliz. Muito bem, nós estamos de volta e comigo está a Sara, ela que vivenciou uma situação totalmente adversa, mas superou quando chegou ao centro de ajuda. Mas ela vai contar. Sara, nós já falamos, você disse que tinha um problema de depressão. Essa depressão, Sara, ela fazia com que a sua vida te prejudicasse? Em que, melhor dizendo? Senhor pastor, a depressão fazia com que eu não vivesse. Eu estava somente na cama, eu não tinha qualquer tipo de atitude. Eu não falava com ninguém, eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém. Você sentia-me sozinha. Você se isolava então. E você procurou uma ajuda profissional, Sara, na altura? Você, por exemplo, teve em psicólogo, psiquiatra, psicanalista? Houve algum auxílio? Você buscou esse auxílio de profissionais? A minha mãe, uma vez ajudou-me, fomos a um psiquiatra, mas os medicamentos seriam muito caros e acabámos por esquecer a ideia. Essa depressão que você esteve, levou mais ou menos quantos anos, Sara? Cerca, desde criança, mas agravada
à vontade 4 anos, até conhecer o Centro de Ajuda Espiritual. Muito bem, Sara, muitas pessoas estão a nos acompanhar e vivem a depressão. A depressão, aliás, ela é a doença do século. São muitas as pessoas que vivem e têm vivido esta situação como você viveu. Essa depressão, ela trazia algum problema para você? Trazia algum tipo de pensamento? Te prejudicava na sua vida? Suicídio. A principal causa mesmo seria o suicídio. Eu tentei suicidar-me a primeira vez aos meus 12 anos, com comprimidos e álcool puro. Depois disso tentei aos meus 16 e depois aos meus 18 anos. Então 3 vezes você tentou o suicídio. E o que fez com que, ou melhor, o que fazia com que você tentasse o suicídio? Eu sei que foi a depressão, mas tinha algum pensamento, não vale a pena viver, ou algum tipo de pensamento assim desse gênero? Havia vultos. Eu mal abria a porta de casa, eu parecia que via sombras atrás de mim, vozes que dizia: vais morrer agora, ou toma isto que tu vais ficar bem porque vais morrer e assim estás bem, deixas de sofrer. Então a depressão, ela trazia outras situações, como de repente você que está nos acompanhando. Talvez você não tenha uma depressão, mas você tenha uma doença. E essa doença te prejudica na sua vida profissional, te prejudica na sua família. De repente você tem uma doença e que está a te prejudicar em outros ângulos. Sara, conte, você, durante esse período todo, você chegou a um fundo de poço. Conte, qual foi o seu fundo de poço? O meu fundo de poço foi eu ter uma criança nas mãos e não saber como criá-la. Chegar até a pensar em dá-la para a adoção. Não tinha meios para sustentá-la, não tinha meios para viver, porque eu própria não estava bem. Foi assim que você chegou ao centro de ajuda. E hoje, depois de você participar das reuniões no centro de ajuda, como está a Sara hoje? Pastor, com muita oração. Eu cheguei eu na primeira reunião, eu lembro-me que eu chorei muito. E parecia que o pastor estava a falar mesmo para mim, que sabia da minha vida. E foi aí que eu disse, e que me disseram também, que eu tinha uma solução para a minha vida. Bastava eu entregar-me a Deus. Com correntes, indo à terça-feira para a cura, indo à sexta-feira para a libertação. Eu, com o tempo, com muita fé, determinação, eu acreditei que era capaz. Eu acreditei que podia ser feliz. E que ali era a minha solução. Hoje a Sara, a depressão. Não há. Hoje a Sara ouve vozes, vê vultos. Não, nada. Hoje a Sara, ela é liberta. Tem paz a Sara hoje? Completamente. Hoje sou feliz. Hoje é feliz. Sara, tem muitas pessoas que estão nos acompanhar e que está a viver o que você viveu. Eu queria que você aconselhasse essa pessoa que está a nos acompanhar através desta programação. O que ela pode fazer para mudar de vida? Como você mudou? Eu desejo, aliás, eu digo sinceramente que todas as pessoas têm direito a ser felizes. E acho que se você pensa que não tem solução para a sua vida, há solução. Deus está sempre connosco. Entregue-lhe a vida, procure um centro de ajuda espiritual mais perto da zona onde mora, porque, acredite, lá vai haver transformação, lá vai a cura, há testemunhos impressionantes, não só o meu, mas de muitas e muita gente, que hoje tem paz, hoje é alegre, hoje tem vontade de viver, que é isso que eu hoje tenho. Por isso eu digo, venham descobrir, venham sentir a paz que eu hoje sinto. A Sara teve essa transformação na vida. O mesmo pode acontecer com você. Eu não sei aonde você está ou qual estágio que está a sua vida, mas eu quero dizer a você que você pode mudar tudo isso. É só fazer o que ela fez. Ela foi ao centro de ajuda e viu a manifestação do Criador. O mesmo vai acontecer com você. Procure um centro de ajuda mais próximo de si. Pessoalmente, eu vou estar ali em São João da Madeira, na Rua General Norton de Matos, no número 201,
ali ao lado da EDP Avarias, você pode me procurar ali, eu estaria à sua inteira disposição. Muito nervosa, completamente nervosa. E tinha insónias, não conseguia dormir, via vultos, olhava para o lado e não via ninguém. Fechava os olhos outra vez, continuo, até sentia vatima nas costas. Tirava o cobertor, não via ninguém. Quando fechava os olhos, aquele vulto estava ao meu lado, fugia. Tentei-me suicidar, atirar-me de janela abaixo. Porque o tormento era muito, muito tormento na minha cabeça. Dentro do meu coração sempre pertido, sempre apertado, sempre sem explicação. Cheguei ao centro de ajuda, comecei a pôr em prática aquilo que eu ouvi. E houve mudança. Então vi mudança no trabalho, vi mudança na saúde, vi mudança na vida financeira e eu fui libertando. Hoje já não vejo vulto, já não sou nervosa, estou muito bem daquilo que eu era antes de conhecer os centros de ajuda. Hoje sou feliz, não tenho nada disso, não ando a chorar para os cantos, não ando preocupada absolutamente com nada. A participar nas reuniões do centro de ajuda, a minha maldição foi totalmente quebrada. Desde bebê eu sofria muito com problemas espirituais. Tinha muitas doenças, estava sempre internada, sempre com problemas da garganta. E a minha mãe, qualquer coisa, pegava na minha roupa, automaticamente ia à bruxa. E eu cada vez ficava pior. Fui crescendo sempre assim. Na madrugada eu acordei e olhei e vi aquele homem muito alto, encostado ao meu guarda-vestidos. Mas assustei-me, de verdade, muito. Tive muito medo disso. Tinha o meu filho que começou a ficar como um bicho. E ele não sabia as horas. E ele embrulhava papel higiênico nos pés e ele fugia-me. Fez todos os exames possíveis e imaginários que possa pensar. E o meu filho não tinha nada. A minha vida sentimental era um desastre. Era um desastre. Era violência doméstica. E contei a uma colega minha de trabalho. E ela falou-me do centro de ajuda. Hoje tenho saúde. O meu filho hoje está bom, graças a Deus. Passou, tirou um curso de computadores. Tenho-me lá feliz. A partir da altura em que eu entrei no centro de ajuda, a maldição foi quebrada, bruxarias, inveja, tudo foi quebrado. Desesperado e sem rumo, todas as sextas-feiras, pelas 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas e especialmente às 20 horas, dedicamos as nossas orientações práticas às pessoas que sentem desejo de suicídio, que se sentem impedidas de fazer progressos, sofrem com pensamentos negativos, com depressão, tristeza, medos, traumas, insônias, complexos, nervosismo e angústia. Não perca esta oportunidade. Procure-nos. Nós podemos ajudar. Mais informações em urd.pt ou através da linha Amigo 24 horas 21 836 8008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Eu vivia problemas espirituais da parte da minha mãe. Nós chegámos a estar dormindo, digamos, no sono profundo, à meio da madrugada, e ouvir-me chamar pelo nome da minha mãe, nitidamente. E nós não ligávamos àquilo, mas na certeza, porém, houve uma continuação durante um longo prazo. E a minha mãe, a partir daí, procurou curandeiros, curiosos, bruxos, entre aspas, por aí adiante. Ela aceitou essa ajuda, convencida de que realmente era ajuda, mas nós não tivemos ajuda nenhuma. E a partir daí as coisas começaram a complicar-se ainda mais, começaram ainda a ser piores. Portanto, começou a haver uma degradação de doença que era todos em cadeia. Portanto, uns com uma coisa, outros com outra, em que chegou a um certo ponto naquela casa que não conseguia dar um copo de água ao outro. Até que a minha mãe começou a ser mais doente. Houve uma certa ocasião que o médico de coração acabou por falar para ela que ela podia ir andar na rua normalmente e morrer. Foi uma vida muito, muito, muito complicada, muita dificuldade, muita angústia, muito desespero, muita pergunta porque é que isto não está a acontecer, e a resposta não chegava. Até que a minha mãe, pronto, faleceu,
Aí, a partir daí, para mim foi pior. Eu estava completamente desprevenida, portanto eu não tinha capacidades para mim, muito menos para dar ao meu pai que estava do meu lado. Ficámos os dois desamparados, foi um muro que desmoronou. Eu nessa altura já frequentava as consultas de psiquiatria e aí ele disse que tudo o que ele via ali era um problema de nervos. Pronto, problemas psicológicos, e que eu estava muito afetada psicologicamente, que era uma jovem muito pensativa, muito fechada. A partir daí, é claro que nada melhorou. Eu pensava que ia ser feliz, mas isso não aconteceu. Aquilo que eu mais ambicionava também não foi realizado no meu sonho, era casar e ser feliz. Encarei uma separação muito difícil, muito difícil. Eu não fazia sentido de viver, porque eu não vivia, eu sobrevivia. Quanto mais dias passavam, mais pensamentos de destruição, mais pensamentos de angústia, de tristeza, de solidão. Vinha o meu pensamento, a destruição para mim própria. Os meus pensamentos era destruir-me, era suicidar-me. Até que um certo dia, uma senhora me convidou para vir aqui. Ela trouxe-me 2, 3 vezes e a partir daí eu não mais esqueci esse caminho. E foi esse caminho que me libertou, foi esse caminho que me iluminou, foi esse caminho que me fortaleceu. Eu consegui superar, não foi fácil, mas eu consegui. Hoje sou feliz, estou forte, hoje tenho uma vida realizada, estou saudável. Eu não vou mais a consultas de psiquiatria, nada de neurologia, nada de psicologia. Foi no centro de ajuda que a maldição hereditária foi quebrada na minha vida. A minha vida antes de chegar ao centro de ajuda era uma vida de perturbação, uma vida de sofrimento. Sofria com doença crônica, dor de cabeça constante, sofria com ataque epilético e também sofria com a asma. Toda quinta para sexta-feira dormia no hospital, na camisa de força. Eu era muito perturbado espiritual, eu era viciado no álcool, eu sofria muito com esse problema porque eu era nervoso. O médico disse que não tinha cura, que tinha que tomar medicamento para controlar. E de maneira que eu sofri bastante, comecei a buscar ajuda. Comecei a buscar ajuda, eu disse ali, tem uma pessoa que faz trabalho, tu vai ficar bom. Eu ia lá, só gastava dinheiro, nunca ficaria bom. Aí eu vou no outro lado e disse, você tem um dom. Você tem que começar a desenvolver esse dom para você ajudar as pessoas, procurar ajudar as pessoas, essas coisas. Então, comecei a me envolver com isso. Na cartomante, no espiritismo, na rezadeira, essas coisas, comecei a envolver tudo. Para buscar a solução do meu problema, só que eu nunca encontrei. Até que eu tornei bruxo também. Comecei a praticar o trabalho de bruxaria. Derivado desse envolvimento com o trabalho de bruxaria, eu fiquei cada vez mais doente. Cada vez mais viciado no álcool. Eu bebia até que ficava deitado debaixo do carro na rua. Tinha uma vida sentimental destruída. Não conseguia arrumar ninguém. Tudo que arrumava nunca deu certo. Eu cheguei no centro de ajuda através da programação de rádio. Fui recebido com atenção, com carinho e com amor. Por isso permaneci até hoje. Hoje estou bem. Hoje sou casado, sou feliz, e tenho paz, tenho alegria, tenho saúde e nunca mais tomei medicamento, nunca mais uso medicamento para nada. Hoje sou feliz. Hoje eu posso dizer que sou feliz. A nossa linha Amigo 24 Horas está inteiramente ao seu dispor diariamente. Você pode contactar em qualquer horário, pela manhã, pela tarde, pela noite ou até mesmo pela madrugada. Você que tem insônias e não consegue dormir, você pode contactar e certamente você receberá uma orientação e se vier ao centro de ajuda, você conseguirá vencer todos esses problemas que estão na sua vida. O número é 21-836-8008, como já contactaram algumas pessoas. A Felizmina de Coimbra, ela pede a oração pelos negócios da família, pois a empresa está há 3 meses tendo somente prejuízos. A Suzana de Santo Tício enfrenta problemas econômicos, o casamento também não está bem e por isso pede o nosso auxílio em oração. E a Vânia, do Funchal, está desempregada há 3 meses e o marido foi demitido. Tem 2 filhos e todos estão muito preocupados. Inclusive, eu gostava de convidar todos vocês para que nessa sexta-feira você procure o centro de ajuda mais perto de si. Porque são muitas as pessoas que não têm alcançado os seus objetivos por causa de uma palavra. E sabe qual é? Eu vou ler para você. Como está escrito ali.
Não destrua duvidando o que você construiu crendo. E são muitas as pessoas que se identificam com essa palavra, por causa que a dúvida impede você de alcançar os seus objetivos. A dúvida bloqueia você. São muitas as pessoas que não vieram ao centro de ajuda até hoje por causa da dúvida. Porque hoje ela pensa, não, amanhã eu vou. Aí amanhã chega, não vem. Ou seja, fica duvidando, fica protelando. E por isso nós convidamos você para que nessa sexta-feira você procure o centro de ajuda mais perto de si, sem falta. Não permita que nada venha colocar dúvida na sua cabeça. Venha ao centro de ajuda, pois certamente você obterá os resultados que você necessita. E com certeza a sua vida irá mudar. Tá bem? Nós aguardamos por si e no centro de ajuda estão de portas abertas todos os dias. E na verdade, Natália, quanto mais tempo essa pessoa espera, quanto mais tempo essa pessoa ficar de braços cruzados, pior. Há pessoas que pensam até que com o tempo a situação vai melhorar ou até mudar. Mas nós temos visto que com o tempo o problema ele aumenta, o problema piora. Muitos são aqueles que esperam até nos outros uma ajuda e os outros nunca estão disponíveis, os outros nunca estão preparados para ajudar. E enquanto isso, a vida está passando, os anos estão passando e esta pessoa cada vez mais, desculpa a expressão, enterrando-se na sua vida. Esta sexta-feira, nós vamos fazer um descarrego especial. A verdade é que nós estamos, a sexta-feira, fazendo o tratamento das águas. E nesta sexta-feira estaremos usando a água do Mar Vermelho. Estas águas que se abriram para que o povo cruzasse, passasse para o outro lado a pés enxutos. O que está impedindo de você desfrutar da alegria? O que está impedindo de você desfrutar da paz? O que está impedindo de você desfrutar da saúde? O que está impedindo você desfrutar da prosperidade, da realização sentimental, da realização familiar? O que está fechado? Quais são os seus caminhos fechados? Você bem tenta passar por eles, mas, Felipe, é impossível. Sexta-feira é o descarrego do Abre Caminhos e nós vamos usar a água do Mar Vermelho. Essa água que se abriu, que se dividiu. E esse mal que está na sua vida, essa força negativa que entrou através de uma praga, de uma inveja, de uma maldição, de um bruxedo, seja qual tenha sido a forma que esse mal tenha entrado, ele vai sair e você vai passar, você vai avançar, você vai progredir e alcançar uma vida livre de qualquer energia negativa, uma vida que você avance, que você vá em frente e desfrute da felicidade. Sexta-feira, não se esqueça, nesse tratamento das águas, de trazer a sua garrafa com água, assim como eu tenho em mãos, para que coloquemos 3 gotinhas da água do Mar Vermelho e você venha continuar o descarrego na sua casa, porque esta semana, a partir de sexta-feira, nós estaremos determinando que os seus caminhos sejam abertos e você venha avançar em toda a sua vida. No Cenáculo do Porto, na rua Egas Muniz, número 485, esquina com a rua Serpa Pinto, em frente ao quartel militar da Constituição. Nós estaremos, eu, o Ítalo, o Bruno, o Felipe, o Fábio, às 7h30 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 e 6 horas da tarde, como também às 8 horas da noite. 6 sessões de descarrego, 6 reuniões do tratamento das águas. Restaurar as feridas, curar os enfermos, dar prosperidade, restabelecer a vida, salvar e libertar os cativos. O óleo consagrado no Templo de Salomão está imbuído de um poder libertador, o mesmo que se encontra na sua forma original, na fé viva e inteligente. Este óleo, na verdade, representa o início de uma renovação ou transformação total da vida de cada um dos milhões de membros do Centro de Ajuda, espalhados pelo mundo
e de todos os que desejam ter acesso a esta mudança completa de vida. Durante 7 semanas, 7 diferentes áreas da vida humana serão contempladas e cada pessoa que não aceitar perder esta oportunidade única irá receber a unção com óleo consagrado no Templo de Salomão. Óleo consagrado no Templo de Salomão por 20.000 servos do Deus vivo. De 3 de agosto a 20 de setembro. Mais informações, linha Amigo 24 horas, 218-368-008 ou em centrodeajuda.pt. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Qual o nome da senhora? Laurentina. Como é que era a sua vida ao chegar no Centro de Ajuda? Pastor, eu era uma pessoa muito perturbada, muito nervosa, e ouvia bultos, e eu ouvia vozes, ouvia a chamarem por mim. Na minha casa ouvia tudo a dar estouros e não sabia de onde vinham esses estouros, e assim foi muitos anos que eu estive neste sofrimento. Tive um filho meu também que começou com problemas muito graves, eu sem saber o que é que ele tinha, deixou de trabalhar, ele era bombeiro, demitiu-se de ser bombeiro e ficou num estado lastimável. Deixou de fazer a barba, deixou de fazer a higiene dele, nunca mais saiu de casa, enrolava papel higiênico nos pés, alterava-se facilmente. Uma vez tentou-se virar a mim e eu deitei-lhe as mãos e na realidade não era bom, porque eu tinha outros filhos e viam o problema que se estava a surgir com o meu filho, mas algo me dizia que havia uma coisa que eu tinha que procurar o que é que se passava. Procurei. Na altura a senhora chegou a procurar algum tipo de ajuda? Sim, pastor, corri todos os bruscos que o pastor possa imaginar. Eu fui a Lisboa, eu fui a todos os sítios que me diziam que havia solução para o meu filho, não procurei para mim, mas procurava para ele. Onde eu cheguei a uma certa senhora que fazia trabalhos desses, e ela disse-me, escusas de vir aqui, porque já vens tarde, ele já não tem cura. Foi quando eu cheguei ao meu emprego e falei com uma pessoa que trabalhava comigo, e ela falou-me no Centro de Ajuda, e eu cheguei totalmente destruída ao Centro de Ajuda, com a situação que vivia com esse meu filho, e que cada dia, mais e mais, eu ficava mais complicada também com a minha doença, sem eu saber que a tinha, não é? Eu sabia que alguma coisa estava errada, mas o que é que não sabia. Quando cheguei à igreja, o pastor que me atendeu viu que eu chorava muito. E eu chorava sem saber porquê, eu chorava, eu cheguei lá, eu chorava sempre, não havia nada que me fizesse eu parar. Quando o pastor me mandou chamar, falou comigo e eu contei-lhe a minha situação toda, e ele disse que primeiro que tinha eu que me tratar a mim, para eu ter força para tratar o meu filho. Seguiu as orientações? Todas, pastor, tudo que o pastor me mandou fazer, eu fiz tudo. E hoje? E hoje está tudo transformado, graças a Deus, pastor. Quem é a dona Laurentina hoje? Totalmente diferente, pastor. Hoje nada me causa nervos, tenho paz, tenho segurança naquilo que eu faço, naquilo que eu digo, mesmo com os meus filhos se me dizem alguma coisa, e eu tenho muita calma. Posso orientar, e eles olham para mim e veem que eu estou totalmente diferente, não é porque eu não era uma pessoa que me deixasse levar por alguma coisa. Hoje eu dou-lhes um carinho, dou-lhes uma palavra, mesmo quando eles estão a falar comigo mais agressivos, eu dou-lhes uma palavra de amor, uma palavra de carinho, e eles não têm já a segunda fase para me dizer outra. E o seu filho? O meu filho está totalmente curado, pastor, graças a Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu olho para o meu filho e glorifico o nome de Jesus através dele. Então dê um conselho agora para essa pessoa que está nos assistindo, que tem um filho na mesma condição que a senhora, que também já recorreu a bruxos, já foi a todo tipo de ajuda possível e não encontrou solução. A única coisa que eu posso dizer a essas pessoas, que não corram mais do que aquilo que eu corri, porque eu corri todo o país, mas sim que procurem o centro de ajuda mais perto de onde essas pessoas vivem, ou que procurem, porque na realidade lá encontram a segurança, encontram a paz, encontram o resultado para aquilo que elas procuram. Compara o passado e o presente desta senhora. Compare o tipo de vida que ela tinha, que ela levava, e o tipo de vida, que ela desfruta hoje, juntamente com a sua família. Não há comparação. Muitos conseguem comparar-se
a pessoas tristes, amarguradas. Por exemplo, eu sofro tanto como a minha vizinha, eu sofro tanto como o meu familiar. Por quê? Porque são pessoas que têm os mesmos problemas que elas estão vivendo. Mas esta senhora agora, a senhora Laurentina, ela não tem ninguém para se comparar, porque a vida dela é uma vida única. A família dela é uma família única, ainda que haja muitas pessoas no centro de ajuda, com paz, alegria, felicidade dentro da sua casa, com equilíbrio emocional, com saúde, com liberdade. Cada um de nós somos únicos e podemos viver uma vida única, uma vida com qualidade, mas para isso nós temos que fazer o que até então não fizemos. Porque se queremos resultados diferentes na nossa vida, as nossas atitudes têm que ser diferentes. Por isso, em vez de você ficar em casa chorando, choramingando, reclamando da vida, domingo é o dia de você participar dessa reunião intitulada Hora do Milagre, às 7h30 da manhã, como também às 9h30 da manhã. E eu já estarei falando do que vamos fazer domingo. Por agora, nós vamos até Cedo Feita, onde o Samuel já está preparado com a sua convidada, a senhora Filomena. Por favor, Samuel, bom dia. Pode entrevistar a senhora Filomena. Muito bom dia a todos aqueles que nos acompanham desse programa, A Hora do Milagre. Estamos aqui com a dona Filomena Correia. Dona Filomena, qual eram os problemas que a senhora chegou ao Centro de Ajuda e qual os problemas que você enfrentava antes de chegar ao Centro de Ajuda? É assim, eu tinha uma loja, só que a loja era uma loja muito pequena. E pronto, Deus sempre me foi abençoando, mas o meu sonho era ter uma coisa grande, portanto, abençoava no sentido de dar para o dia-a-dia, não é para aquelas coisas pequenas, mas o meu sonho era outro. Então, aí foi quando eu entrei na igreja, comecei a fazer as correntes e... Em outras palavras, a senhora já era uma empresária, já tinha a loja da senhora. Então, assim era o antes da senhora, antes de chegar ao Centro de Ajuda, quer dizer, vivia numa... Antes eu trabalhava por conta para outras pessoas, mas desde que eu entrei na igreja eu determinei logo trabalhar por conta própria. Só que, pronto, era aquele trabalho que ia dando para o dia-a-dia e nada mais. Então foi quando eu determinei mesmo, o meu sonho era ter uma loja grande. E foi quando numa campanha fiz um grande voto no altar e... Voto este sacrifício, voluntário para Deus, no altar. Sim, e aí? Muito sacrifício. Aí Deus abençoou. Hoje eu tenho a minha loja com mais do que eu determinei. E com isso, com certeza que a senhora tinha uma loja menor, a senhora adquiriu dívidas, com certeza. Algum problema a senhora passou financeiramente também. Muita dívidas e foi muito difícil. Não foi fácil porque tudo de mal aconteceu. Só que eu determinei mesmo e Deus abençoou e hoje eu tenho essa loja. Aí veio uma direção do altar para a senhora fazer esse sacrifício voluntário. E daí, então, hoje, como está hoje a vida financeira da senhora, a vida econômica da senhora, como hoje? Hoje está muito bem. No início foi difícil, mas eu continuei na luta com os meus votos, determinando que Deus ia abençoar. Superou e venceu os problemas financeiros. A minha loja, eu digo que é um grande milagre, um verdadeiro milagre. Uma loja ampliada, uma loja maior, sonho realizado. É uma loja com 2 andares, eu entrei para lá com a loja, não digo vazia, mas o mínimo. Hoje a minha loja está uma loja muito abençoada. Próspera. Já passei férias este ano, já está muito bem. Hoje também dívidas, nada desses problemas? Está tudo em ordem, tudo em ordem. Dona Filomena, olhando para lá, tem pessoas que com certeza estão enfrentando os mesmos problemas que a senhora enfrentou. Qual conselho a senhora daria a essa pessoa, agora que está acompanhando o programa, para ela sair desse problema que a senhora enfrentou também, de viver uma vida reservada, enfim, uma vida amarrada, difícil financeiramente? Eu aconselho a essa pessoa para elas procurarem um centro de ajuda espiritual mais próximo de casa delas, para elas irem até um pastor, até um homem de Deus, que ele vai orientá-la e ela fazendo tudo direitinho, ela vai conseguir. Está aí, minha amiga, meu amigo. Mais um caso verídico de uma pessoa que chegou ao centro de ajuda e conseguiu superar os seus problemas. Esse problema, esse financeiro. E nós estaremos aqui nesse domingo. Não será diferente, na Rua da Cedo Feita, 518, em frente à antiga escola da PSP, no horário das 7h30, a principal 9h30, às 15h e às 18 horas, fazendo a distribuição do azeite do óleo consagrado.
Obrigado, Samuela. A senhora Filomena também agradeço pelo seu caso verídico. Neste domingo, Samuela estará em Sido Feita e eu estarei no Cenáculo do Porto, como já disse, na Rua Egas Muniz, número 485. São vários os centros de ajuda, mais de 120 em Portugal continental e ilhas. Basta você ligar ao 21 836 8008 ou aceder à nossa página web centrodeajuda.pt e ali você tem todas as direções. Quero lembrar que a nossa sede internacional da Europa está situada em Lisboa, no bairro das Amendoeiras, freguesia de Marvila, na rua Dr. José Espírito Santo, número 36. Filipe, que tens em mãos? Eu tenho aqui a caderneta do óleo consagrado. São 7 semanas de unção e domingo agora nós vamos começar a unção pela família. Aliás, nós já fizemos esta unção pelos dizimistas, já fizemos pela saúde. Esta semana estamos fazendo pela área espiritual, libertação, e a partir de dia 24, a partir de domingo já estaremos fazendo a unção pela família, do 24 ao 30. Este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Vamos ungir os casais, vamos ungir os filhos, vamos ungir os seus pais, vamos fazer a unção com este óleo consagrado, que foi consagrado no passado, dia 19 de julho, por mais de 20.000 pastores e suas esposas. Preste muita atenção. Quem consagrou este santo óleo no templo do Deus vivo foram pessoas como eu, que estava ali, equilibradas, saudáveis, que têm um bom casamento, positivas. Então, tudo aquilo que nós temos em nossa vida, nós transmitimos para este óleo consagrado, para que o mesmo também venha acontecer consigo e com a sua família. Então não perca esta semana em favor da família, em que nós vamos usar o óleo consagrado no templo do Deus vivo, e receba tudo aquilo que nós temos, que temos muito, mas muito mesmo para lhe dar. Isso sem falar da autoestima, isso sem falar do equilíbrio emocional e espiritual que nos é dado através da força maior que vem do alto, que vem do autor da vida. 7h30 da manhã, 9h30 da manhã, na Rua Egas Muniz, número 485, esquina com a Rua Serpa Pinto, em frente ao quartel militar da Constituição.